Bem-vinda ao meu canal, Silvia Han aqui com você, e hoje eu quero conversar com você sobre quando a gente está com uma expectativa muito grande de algo e aí nós somos frustrados. Como lidar com isso? Eu quero contar para você um caso que aconteceu comigo recentemente, tá? E eu tive que lidar com isso. Então, vamos lá. O meu maior sonho, para quem me conhece sabe, sempre foi trabalhar na igreja sendo evangelista. Eu sou psicóloga, sim, sou. Amo pessoas, sempre gostei, mas gosto muito dos jovens, né? Gosto dos jovens de 14, 13, 14, de todas as idades, jovens. Me dou super bem com eles. E desde que eu me converti, com 22 anos, hoje eu tenho 45, eu sempre tive um clamor por almas. Eu sempre quis pregar. Não é que eu quis, mas existe uma chama dentro do meu coração que eu não consigo parar de pensar em falar de Jesus para a pessoa. Então vamos supor, eu entrei no táxi, nunca vi a pessoa na vida, eu já fico assim, porque eu tenho que falar de Jesus para ele, porque será que ele conhece Jesus e tal? Tenho isso dentro de mim, é natural, não é uma coisa que eu forço. Por exemplo, morre alguém, vamos supor, morreu a princesa Diana ou qualquer pessoa, não precisa ser de um nível social. Eu sempre penso, será que ela tem Jesus? Será que ela tinha Jesus? Será que ela foi salva? Será que ela foi pro céu? Sabe? É algo que é natural de mim, desde que eu me converti. Então eu sempre tive esse sonho de estar trabalhando na igreja, só que eu nunca assumi isso, entende? Eu se psicóloga, estudei e tal, né? E fui meio que, vamos ver, porque lá no fundo, eu achava que eu não era chamada para tal. Eu sempre pensava assim, isso é um cargo muito alto, muito elevado, e quem sou eu para cumprir esse chamado, tipo, sendo uma evangelista, pregando a palavra de Deus 24 horas, sabe? Porém, esse ano, Deus falou comigo. Deus falou comigo e Deus falou assim, Silvia, vai, esse é seu sonho? Vai, sabe? Eu quero que você cumpra isso. E aí ele me deu uma coragem para eu seguir esse chamado. Então eu me matriculei no seminário de teologia, que eu já fazia 10 anos atrás, eu tive que parar por causa das minhas filhas, engravidei e tal, mas era um sonho, então eu me matriculei e eu tive uma oportunidade de entrar numa igreja realmente para ser evangelista de jovens, de 11 anos até 14 anos, né? Bem jovens mesmo, né? Adolescentes, eu gosto. Só que o que aconteceu? No meio do caminho tava tudo certo. Inclusive tá certo até hoje, né? As portas estão abertas para mim. Mas aconteceram coisas no meio do caminho que me deixaram muito chateada e que meio que me impediram de eu seguir esse caminho, tá? E assim, eu fiquei muito chateada porque eu tava com muita expectativa. Eu tava muito feliz. Mas no meio disso tudo que aconteceu, que não deu para eu ir para essa igreja por problemas familiares, envolve meus pais, envolve o Antônio, meu marido, certo? E me envolve também, Deus começou a conversar comigo e ele começou a falar assim, Silvia, será que realmente esse era o caminho? Tipo, eu comecei a me questionar se era uma coisa que eu tanto queria e tipo, eu queria e virou uma idolatria para mim, ou se realmente era para eu ir, entendeu? Deus, no fundo, eu senti ele falando assim, você abriria a mão disso por minha causa, sabe? Porque muitas vezes o que a gente mais quer, o nosso sonho vira idolatria. Sem a gente perceber, a gente acha que idolatria é uma coisa ruim, sabe? É uma coisa que, nossa, vai nos arruinar, mas ela não vem com uma cara malévola, entendeu? Com uma cara macabra, 2 chifrinhos, o rabinho vermelho. O diabo nunca vem assim. Ele vem sempre vestido de cordeiro, certo? Ele vem com uma veste bem bonita, como se não fosse ele para nos enganar. E aí eu comecei a perguntar para mim mesmo, Silvia, realmente, será que é isso? Será que... O que eu percebi é que Deus me deu 2 caminhos e eu posso escolher, porque Deus me deu essa oportunidade. Mas no fundo, Deus estava trabalhando mais fundo do que eu apenas ir, sabe? Ele estava trabalhando lá no meu coração a intenção, talvez a idolatria, o meu ego, entendeu?
E foi muito bom, foi frustrante, mas assim, quando Deus fecha uma porta, as pessoas fecham uma porta, Deus sempre abre outra. E Deus me abriu 2 outras portas maravilhosas, sabe? Que é eu estar assim, Tico e Teco, na rede vizinha. Lá, minha rede, eu sou Silvia Livre lá, e lá eu tenho crescido bastante, eu tenho falado com muitas pessoas, tem sido muito bom, sabe, para mim. E eu posso lá evangelizar, falar de Jesus, contar as minhas experiências, assim como eu faço aqui no YouTube. E Deus sempre abre outros caminhos. O que a gente não pode fazer, o que eu quero dizer para você, da minha experiência, é ficar com raiva, por exemplo, da minha mãe, do meu pai, do Antônio, que talvez me impediram de ir para aquela igreja, entendeu? É você sair daquele foco, se abster um pouco, tomar uma distância e olhar o quadro geral e perceber o que tem no meu coração de verdade. Por que eu tô tão irada? Por que eu tô tão frustrada? Onde que mexeu isso em mim? Sabe, o que Deus tá querendo trabalhar? O que Deus tá querendo falar? E assim, é desafiador. Não é fácil, sabe? Não é tipo, nossa, sabe, um sonho ter uma coisa que você queria tanto, tipo, mexer, tirar de você assim. É revoltante no começo. Eu fiquei revoltada. Mas você precisa também abrir espaço para Deus sondar e você se sondar. Você sondar o seu próprio coração e perceber o que tem de verdade lá dentro, entendeu? Então, eu tô muito feliz porque Deus me abriu 2 portas maravilhosas, a outra eu não contei, né? Mas, enfim, fica assim. E eu tô muito feliz porque se eu fosse, eu sei que ia ser uma bênção, mas eu não vou e também vai ser uma bênção, sabe? Porque Deus pode nos usar onde a gente estiver. Onde a gente estiver, se a gente tiver comunhão com Deus, nós somos sal e luz. É óbvio que a gente tem aquele nosso querer, mas nisso também a gente precisa sondar para ver se isso não é idolatria. Se isso não é o meu ego, se isso não é algo, sabe, que é o meu tesouro, né? E eu pude entregar para Deus, sabe? E falar tudo bem, entendeu? E assim, eu tô feliz. E eu tô aprendendo também. E eu quero compartilhar isso com você para que você também possa ter esse nível de consciência, para que quando acontece alguma coisa ruim, à primeira vista, que nos tira do sério, que nos irrita, sabe? Que nos frustra, e que geralmente vem da nossa família, que é a família que tá ali com a gente gente parar um pouco e pensar, será que isso também não foi de Deus? Porque a gente tende a pensar, foi Satanás, foi o inimigo, sabe? Que foi a minha primeira reação. Eu falei, meu, o inimigo tá se levantando contra a minha vida, entendeu? Mas eu parei, pensei um pouco e falei, o que será que Deus está querendo falar comigo sobre isso? E comecei a sondar meu coração e cavar. E perceber que talvez eu tava tendo idolatria, talvez eu tava deixando meu ego querer crescer, sabe? E é maravilhoso a gente poder estar aberto ao trabalhar de Deus e deixar Deus moldar a gente. E a gente não ficar com raiva das pessoas, porque Deus usa as pessoas. E a gente conseguir compreender, ir além, né? Ir além. Era isso que eu quero falar para você, foi isso, que você possa ir, não ficar com raiva das pessoas, mas ir além. Perceber o que Deus quer falar através dessa situação. E se resolver, sabe? Pedir perdão se precisar pedir perdão, encontrar novos caminhos e seguir em frente com fé, tá bom? Um beijo, até a próxima!